Alô, 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 você que está com a gente, dia 30/6, passamos o primeiro semestre e a gente segue para mais uma aula ao vivo aqui no YouTube. A terceira aula é um projeto que começou há 3 meses e eu acredito que a gente vai longe porque a repercussão está bem legal. Eu gosto de fazer, eu gosto muito de fazer live, mas aqui a coisa é mais fluida. Eu consigo dividir tela, né? Eu consigo passar algumas coisas mais profundas para vocês. Então, a lógica da live é outra, né? É uma lógica mais do dia a dia, de reflexão. E aqui a gente tem uma entrega realmente, uma entrega de curso pago, mas meu propósito é muito além. Né? Meu propósito é poder levar essa informação para todos os dentistas, independente da especialidade, que eles possam incluir a avaliação da saliva, do hálito, da saburra bucal para os seus pacientes, para cuidar com mais qualidade, para ser um profissional diferenciado, reconhecido, melhor remunerado, motivado, né? Justamente por inserir essas ferramentas que eu uso no dia a dia há mais de 18 anos. Boa noite, vocês que estão aqui. Me sinaliza se estão me vendo bem, se estão me ouvindo bem, né? Então, eu estou vendo aqui algumas carinhas conhecidas. Tem uma turma aqui da comunidade Dex, né? Quem é da Dex, dá um oi, coloca aí, sou Dex. Tem uma turma da ABA também, da Associação Brasileira de Halitose, que eu tenho a honra de ter sido presidente, né? Quem é da ABA, coloca também. Tá certo? Se é a primeira vez que você está participando da aula ao vivo, coloca aqui, né? O que você descobriu? Como é que você soube dessa aula, né? Coloca aqui para eu saber onde é que vocês estão falando. Né? De onde que vocês me conheceram, tá? Aqui, Sheila, Dex, Marrassen, também é membro da comunidade Dex. Bom, prazer, meninas, em ter vocês aqui também, né? Já tem o grupo de WhatsApp que a gente papeia, já tem as aulas de quarta-feira ao vivo, e é um prazer ter vocês aqui juntinho comigo, né? Então, vocês comentam, quem está aqui assistindo, de onde que vocês estão vendo, até justamente para eu saber, né, de onde vocês me encontraram. Legal, Suelen, do curso de odontologia domiciliar, né? Área que eu atuo já há 19 anos. Prazer em ter você aqui, minha amiga. Cecília Freire, minha charada Dex. Suelen soube pelo grupo de Insights, aliás. Quem não está no grupo de WhatsApp de Insights deveria entrar, porque, inclusive, deixa eu falar uma coisa importante. Quando terminar essa aula, hoje, eu vou colocar no grupo de WhatsApp gratuito de Insights da Cecília Guiar, algumas imagens que eu vou dividir com vocês. Então, eu fiz uns esquemas, umas imagens, uns fluxogramas muito legais, e eu vou dividir lá. Então, quem estiver lá vai conseguir ter acesso. Cecília, como que eu entro nesse grupo de WhatsApp? O link está na bio do meu Instagram. Tá certo? Então, não sei se a Carmen está aqui, se consegue colocar o link nos comentários, fica à vontade, tá, Carmen? Mas vale muito a pena, a gente sempre avisa coisas legais por lá. Tá aqui, Giovana, Renata, a galerinha da Dex também. Lavínia, de Feira de Santana, Bahia. Legal. Olha que legal. Dentista Ia Alves, sou de São José dos Campos, fiz mestrado e doutorado na mesma época que eu estava na Unesp. Que coisa boa, que época boa. 2003 a 2005 eu tive lá e está no meu coração, né? Inclusive voltei depois algumas vezes, que alegria. Duda também, Henriqueta, Mercita, que legal. Gente, o tema da aula da gente de hoje, né, que eu coloquei aqui, deixa eu dividir até a telinha com vocês. Mais foco e menos saliva, o impacto dos medicamentos psicoestimulantes na saúde bucal. Medicamentos como a Ritalina, como o Concerta, o Atenta, o Venvance, o Libérdia,
né? O metilfenidato. Então, a gente vai ter vários nomes para medicamentos que são chamados de psicoestimulantes, medicamentos que estão sendo muito consumidos. Vocês atendem pacientes que usam esses remédios. Se vocês usam esses remédios, se algum familiar de vocês também usa esses remédios, tá aqui, Lavínia, minha filha usa Ritalina LA, ela é neurodivergente. Meu filho também, Lavínia e turma, meu filho usa o Liberdia hoje, né, que é uma Ritalina de liberação lenta, de fato, é de gotas, então a gente consegue mexer numa dose maior. Voltou? Que ótimo. A gente consegue regular esse de gotas, né, numa dose proporcional, gradativa, e eu não tenho raiva desses remédios. Eu vejo muitas pessoas, aliás, eu vejo muitos profissionais ou pessoas leigas de outras áreas que não são profissionais de saúde condenam as canetas emagrecedoras, que foi o tema da aula do mês passado. Não sei se vocês assistiram a aula de canetas, né? Estão colocando aqui no chat para eu saber que vocês estão aqui comigo. Condenam o uso dos medicamentos psicoestimulantes. E eu digo para vocês, eu sou testemunha viva do quanto que esses medicamentos são importantes para a saúde e da qualidade de vida de quem tem o problema, de quem tem, nem posso falar problema, né? Mas de quem é neurodivergente, que precisa dos medicamentos, ou quem usa por outros motivos, como eu vou dividir com vocês, né? Porque, em geral, a pessoa só vai usar esse medicamento se ela tiver TDAH, se ela tiver com algum prejuízo importante que justifique o uso do medicamento. Qualquer medicamento, até uma dipirona, precisa ser usado de maneira racional. Né? E eu não tenho, de maneira nenhuma, restrição, raiva, preconceito, e eu acho que a gente precisa abrir a cabeça, e eu não posso deixar de trazer essa reflexão para vocês, porque quem precisa do medicamento e não usa tem uma vida muito mais difícil e mais custosa. E vocês vão entender o porquê. Tá? Sheila. A filha usa o Venvance. Mônica, alguns pacientes usam e não falam e espontaneamente precisam ser provocados. Isso, Mônica. Deixa eu até mostrar você o comentário aqui no palco. Você trouxe uma coisa muito importante, tá? Muito relevante, porque é uma percepção que eu também tenho, tá? Uma percepção que eu também tenho que o paciente, muitas vezes, ele precisa ser provocado. Ele não vai se queixar espontaneamente, é queixar ou comentar. Ele não vai relatar isso de uma forma espontânea. De forma geral, a gente precisa perguntar, tá certo? E aqui, dividindo essa telinha justamente com vocês, eu quero justamente trazer uma reflexão que o uso desses medicamentos vai muito além do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Né? Vai muito além, porque eles podem ser usados para outras questões. Muitas vezes, esses medicamentos são usados, sim, para TDAH, mas são usados por estudantes, por pessoas que precisam virar à noite, né? Quem dá plantão, quem está fazendo concurso, para aumentar a performance. Né? Isso é uma coisa que precisa ser muito repensada, porque tudo na vida vai ter partes boas e vai ter partes negativas, vai ter efeitos adversos. Isso tem que ser muito pesado, né, o impacto disso, justamente para se definir se a pessoa vai usar ou não. Isso é uma decisão do paciente junto com o prescritor, que normalmente é um neurologista ou um psiquiatra. Mas a gente tem visto também prescrição por meio de outros profissionais. Endocrinologista, prescrevendo para pessoas que querem emagrecer, né? Que aí é um uso, como a gente chama, um uso off-label,
né? Então, é um uso com outra finalidade, porque alguns desses medicamentos diminuem o apetite e aceleram o metabolismo. E com isso pode facilitar o processo de emagrecimento, né? Isso é uma coisa interessante, né? Então, isso vai ter que ser muito pesado, como tudo na vida. Comentei agora há pouco, até uma dipirona mal usada vai ter efeitos importantes. O paracetamol mal usado pode levar o paciente à falência hepática, né? E a mesma coisa um medicamento bem usado ou mal usado. E aí não vou entrar nesse mérito, tá? A pessoa quer passar no concurso, tem que se esforçar, tem que estudar por conta própria, cada um sabe das suas necessidades. Será que se alguém que passou num concurso e usou 3, 4 meses o remédio, ou usou 1 ano o remédio, o quanto que esse medicamento não auxiliou? Será que isso não foi decisivo no resultado final? Então, eu entendo sempre que o papel da gente é conscientizar no sentido de que aquele remédio ou aquele tratamento podem ter um impacto na boca e que a gente precisa adotar medidas preventivas para prevenir problemas, monitorar o paciente de perto para fazer diagnóstico precoce, caso algum problema se instale, e cuidar com qualidade, né? Então, é uma coisa gradual, não é um alarde, você vai ter tal coisa, não é dessa maneira. Mas a gente precisa explicar, se antecipar, o paciente ter uma noção do que ele pode sentir, do que ele pode ver, porque caso ele observe aqueles sinais ou aqueles sintomas, ele vai antecipar a volta com a gente. Isso é monitorar de perto, né? E aqui o paciente ele fica no papel de protagonismo, né? Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui no chat também. Não sei se mais alguém usa esses remédios. Suelen, está sendo prescrito por nutrólogos? Sim, por nutrólogos, por endócrinos. Você usou, Suelen? Conta pra gente como que foi a tua percepção. Uma paciente arquiteta, a Mônica está colocando aqui, usa para correr os projetos, algum projeto difícil, exaustivo, né? Tem atletas que usam também, um uso inclusive perigoso, né? Mas para aumentar a performance. Aumenta a performance, por isso que eu chamei essa aula de mais foco e menos saliva. Aumenta o foco, de fato. E a gente vai entender o porquê, tá certo? Então, eu vou dividir justamente com vocês o porquê que esses medicamentos têm esse efeito. Falando de TDAH, a OMS ela reconhece o TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, como um transtorno do neurodesenvolvimento. Ele tem CID, tá? Está incluso no CID-11. Ele não é considerado de forma direta uma doença de forma clássica, mas é um transtorno que, em algumas condições, vai requerer tratamento medicamentoso, né? Então, justamente, isso vai seguir, isso vai ser prescrito conforme a necessidade. Deixa eu dividir aqui a telinha para vocês poderem ver algumas coisas, só um pouquinho. Oi? Estou vendo aqui no chat ainda. Suelen, está usando e ajuda na questão do sono, está dormindo melhor. Isso é importante para conseguir malhar e ter um dia a dia menos cansativo. Olha que legal, né? Então, às vezes, o uso desse medicamento está ajudando a pessoa a ter hábitos melhores, a treinar, né? A ter uma dieta mais equilibrada, tá? Então, é uma reflexão realmente que eu queria trazer para vocês sobre o preconceito que a gente tem com esses medicamentos, né? Trazendo um pouquinho sobre TDAH, que eu comentei que era uma questão de neurodiversidade, eu trago alguns estudos que mostram justamente qual é a prevalência, né? Esse daqui, ele fala de prevalência do transtorno, uma revisão sistemática, e ele traz dados mundiais que cerca de 5% da população do mundo, ou seja, 1 em cada 20, aqui essa estatística é para crianças e adolescentes, tá? Desse estudo. 1 em cada 20 crianças e adolescentes tem TDAH.
Isso quer dizer, gente, que se você atender 20 pacientes numa semana, não é tanto, né? 20 pacientes numa semana, então você atender 4 por dia com 1 hora de duração cada, um deles certamente tem a condição. E as estatísticas do Brasil, elas não são diferentes, tá? A gente tem justamente numa faixa de 5,8%, que eu posso arredondar justamente para essa mesma lógica de 1 para 20. Né? Aqui, o que eu estou discutindo com vocês, a gente reforça uma oportunidade interessante. Uma oportunidade de a gente poder cuidar melhor, né? Porque aqui a gente falou de crianças do estudo global, mas no Brasil, incluindo adultos, foi por faixa dessa estatística. Quer dizer que talvez esse problema esteja passando pela nossa cadeira e a gente não está conversando, explicando, orientando o nosso paciente. É uma oportunidade de cuidar com mais qualidade, é uma oportunidade, muitas vezes, de colocar o paciente no programa de manutenção periódica, que ele venha a intervalos mais curtos, monitorar, até que se prove que ele tem condições de manter a saúde bucal com sessões mais distantes, digamos, a cada 6 meses, mas no início do uso do medicamento, eu procuraria encurtar as manutenções do meu paciente. Né? E é uma oportunidade de a gente ter um consultório mais rentável, justamente fazendo uma prevenção mais personalizada. Tá? Além dessa questão da oportunidade que eu estou comentando com vocês, né? Deixa eu colocar aqui, tem algumas outras coisas que a gente precisa compreender. Uma delas é qual é o funcionamento normal do neurônio, né? Como que ele funciona de uma forma normal e como que esse medicamento interfere. Um neurônio que funciona de forma normal, ele tem neurotransmissores que saem de um neurônio, o neurônio A, como a gente chama. Esses neurotransmissores, eles chegam na fenda sináptica, ou seja, naquele local onde eles vão agir, e eles vão agir no neurônio B. Eu tenho vários neurotransmissores. Eu tenho adrenalina, noradrenalina, serotonina, dopamina, acetilcolina, e cada um deles vai ter efeitos. Efeitos no sistema nervoso e efeitos também sistêmicos, né? Aqui nessa aula, a gente vai falar de 2 neurotransmissores principais. A gente vai falar especialmente da noradrenalina, deixa eu colocar aqui no chat, noradrenalina. Tá? E a gente vai falar da dopamina. São catecolaminas. A gente estudou isso em fisiologia, né? E às vezes não lembra de onde veio, mas esses 2 são as chamadas catecolaminas. E esses neurotransmissores, eles têm uma ação extremamente importante, né? Eles vão agir ali e eles vão trazer respostas. Falando um pouquinho do TDAH, se acredita que o TDAH, o paciente, ele tenha uma menor função, uma menor liberação, uma menor capacidade de ação desses 2 neurotransmissores que eu estou citando para vocês. Que a gente tem uma dificuldade justamente nessa ação da noradrenalina e da dopamina. E com isso, o paciente ele pode ter prejuízos na atenção, na memória de trabalho, no foco, na capacidade de planejamento, né? Ele acaba sendo mais impulsivo, porque ele não tem aquela reflexão de definir se vai dizer uma coisa, se vai fazer outra. E sendo impulsivo, você pode tomar uma decisão inadequada, né? Isso pode prejudicar a funcionalidade inadequada nesses neurotransmissores, pode prejudicar as funções executivas, as atividades do dia a dia. Né? E, às vezes, uma pessoa que tem TDAH, a pessoa tem a vida plena. É uma pessoa que fez um doutorado,
né, como eu, é uma pessoa que é professora, que tem um intelecto legal, que produz, que clinica, que atende seus pacientes. Não quer dizer que a pessoa que tem a condição está sempre no mundo da lua. É uma pessoa aérea, é uma pessoa perdida, é uma pessoa que está ali em outro mundo. Não. Mas para alguém que tem a condição, que tem TDAH, conseguir os mesmos resultados de alguém que não tem, ela vai ter o dobro do esforço. A pessoa se sente exausta, a pessoa muitas vezes não consegue relaxar para dormir, no que dorme mal tem impactos em todo o corpo, a odontologia do sono fala sobre isso. A insônia, o sono curto, o sono fragmentado traz impactos inflamatórios sistêmicos. É um paciente que muitas vezes tem um metabolismo pior, que tem uma tendência a comer mais, quem dorme pior come mais. Quem dorme pior e come mais tende a aumentar o peso, tende a ter um menor rendimento físico. Então, para a gente entender que o uso desses medicamentos vai além da produtividade, né? Vai justamente além da produtividade. Gente, coloca só uma coisinha no chat para eu saber que vocês estão aqui comigo, que quando vocês ficam muito quietinhos, eu fico na dúvida, tá? Se vocês estão aqui comigo, justamente. E aí eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre cada um desses neurotransmissores para vocês entenderem melhor qual é a ação da dopamina e da noradrenalina. Obrigada, Alessandro, Suelen, valeu, turminha. Então vamos lá para a gente entender melhor. A noradrenalina, que muita gente confunde com a adrenalina, não é a mesma coisa, né? Ela tem uma ação que vai interferir no estado de alerta, na vigilância, na velocidade de processamento, né? Quando a pessoa está com adrenalina ou com noradrenalina, ela está mais vigil, ela está mais na ativa. Mas a noradrenalina, ela tem uma ação de mais homeostase do que a adrenalina. A adrenalina é muito associada à luta e fuga, né? A adrenalina é muito associado a você ter que decidir algo rápido. Chegou um assaltante, você vai fugir, você vai brigar com ele fisicamente, você vai ter sangue frio para muitas vezes negociar ou para seguir as orientações para evitar um problema maior. Isso a adrenalina ajuda a decidir. A noradrenalina, ela tem uma ação muito mais fisiológica e orgânica. Quem é da odontologia hospitalar, eu acho que tem isso muito claro, né? Porque a gente, quando está numa UTI, que o paciente está ligado ali em aparelhos e ele tá fazendo uso de drogas vasoativas, né? Que a gente fala, ele está com a bomba de infusão recebendo noradrenalina na veia. Para quê? Para regular ritmo cardíaco, para regular ritmo respiratório. Então, a noradrenalina, ela tem uma função muito importante, tá? Dora, prazer em você estar aqui comigo, minha amiga. E aí, quando o paciente, ele tem uma menor capacidade de ação dessa noradrenalina, vai ter ações no sistema nervoso, e o sistema nervoso, ele comanda o funcionamento do corpo, né? Quando a gente usa um medicamento que aumenta a noradrenalina, a gente tem uma tendência maior a acelerar o coração. Para isso que a gente usa, em geral, na UTI, que o médico intensivista prescreve, né? Para acelerar o batimento cardíaco no paciente que está com bradicardia, né? Aumenta a pressão arterial, mas a gente vai ter efeitos negativos, como boca seca, como menor motilidade do sistema digestivo, isso aumenta o risco de refluxo. Se aumenta o risco de refluxo, aumenta o risco de desgaste erosivo. Então, para a gente entender que tem muitas questões aí na jogada, né? E ele, além de dar boca seca, sensação de boca seca, pode dar uma redução do fluxo salivar. Porque justamente as glândulas salivares, elas fazem parte do sistema digestório. Se o medicamento vai diminuir a mobilidade gastrointestinal, né, em geral, a salivação também diminui. Olha que interessante.
né? Então, para a gente entender por que é que esses medicamentos, especialmente os que atuam em cima da noradrenalina, a gente vai entender que eles têm efeitos diferentes, como é que eles agem, como que é a questão dos efeitos colaterais. Opa, estava sem som, Flavinha? Sinaliza para mim se vocês estão me ouvindo. Alguém colocou aqui que está sem som? Por aqui está normal. Vou esperar o feedback de vocês no chat, tá bem? E na sequência, eu vou falar um pouquinho da dopamina. Contem para mim só se vocês conseguiram acompanhar o que eu estava falando da noradrenalina, né? Se vocês conseguiram acompanhar, processar, ótimo, maravilha. Né? E aí, falando um pouquinho da dopamina, para vocês entenderem o funcionamento desse neurotransmissor, a dopamina ela é muito associada aos vícios. Né? A gente fala que algo que vicia, digamos, um joguinho de videogame ou de celular, né? Os filhos que usam Roblox, não sei se vocês têm esse problema, né? Que querem usar o Roblox e às vezes estão viciados. É difícil você parar aquilo ali. É que nem quando você fica ali no Instagram, zapeando, assim, né? E o tempo passa e a pessoa perde até a noção que passou ali 1 hora, que passou 2 horas. É algo que a gente tem que se monitorar muito, porque as telas têm esse efeito. Né? Dá um efeito de recompensa, você se concentra, você perde a noção do tempo, você tem prazer, o aprendizado é maior. Então, a dopamina tem esse efeito, né? A dopamina ela pode ter uma ação negativa se ela está em excesso, se a pessoa está ali vinculada a algum vício, mas a falta da dopamina deixa a pessoa mais dispersa. E isso vai deixar a pessoa menos motivada. O paciente com TDAH, a pessoa com TDAH, muitas vezes ela inicia um projeto e ela inicia com muita vontade. E aí, daqui a pouco, ela abandona sem concluir. Por quê? Porque aquilo vira algo desinteressante, porque ela não tem a quantidade certa de dopamina para manter ela focada naquela função. E você começar outra função é mais agradável, é mais fácil do que terminar aquilo que já está ali, que já não é novidade. Isso tem um impacto, gente, até para a saúde bucal. É o paciente que vai escovar os dentes na metade da escovação, ele está distraído e ele esquece a sequência que ele fez e ele perde alguma região sem fazer, né? Então, isso vai ter um impacto em várias questões importantes, né? E a dopamina é que explica essa parte, tá? E aí, esses medicamentos que são, por exemplo, o Venvance, a Ritalina, o Concerta, o Atenta, eles têm 3 diferentes mecanismos de ação. Tá? Deixa eu só ver se eu estou cobrindo aqui, trocar de lugar para não atrapalhar a visualização, e vou explicar um pouquinho para vocês entenderem, tá? O Venvance, que é a lisdexanfetamina, ele vai ter um mecanismo de ação. Um mecanismo de ação diferente dos outros, que tem uma ação muitas vezes mais prolongada, uma ação mais sustentada. Opa! Chegou no certo? Chegou. Ele aumenta os 2 neurotransmissores. Então, o paciente que usa o Venvance, ele tem um aumento na dopamina e ele tem um aumento na noradrenalina. Além de liberar mais, ele tem uma menor recaptação. Ou seja, o hormônio que foi liberado e está o neurotransmissor, melhor falando, e está na fenda sináptica, ele fica agindo ali mais tempo. Com isso, o paciente tem mais foco, né? O paciente ele tem melhor executivas, então vai ter essa ação, ele vai ter dupla ação, o Venvance, tá? Voltando a dividir com vocês, né? Estava mostrando aqui justamente o mecanismo de ação dos 3 medicamentos, das 3 classes medicamentosas. A lisdexanfetamina, que é o Venvance, ele vai ter uma ação dupla.
ele aumenta a liberação da noradrenalina e da dopamina, então ele aumenta a quantidade de neurotransmissor na fenda, mas ele diminui a velocidade de recaptação. Com isso, eu vou ter uma ação melhor desses neurotransmissores. A segunda classe dos medicamentos, que é o metilfenidato, que é a Ritalina, o Concerta, a Ritalina LA, ele vai ter uma ação diferente. Ele não tem uma ação anfetamínica, diferente do Venvance, que é uma anfetamina. Cecília, o que é anfetamina? São medicamentos utilizados muitas vezes para perder peso, né? Não sei se vocês já usaram ou se conhece alguém que usaram Femproporex, anfepramona, Mazindol, ou aquela história que a gente ouvia do caminhoneiro que para transportar uma carga, para dormir pouco, toma esse remédio, porque ele deixa a pessoa mais ligada. Né? De qualquer modo, o Venvance, ele não é uma anfetamina de forma direta, é um precursor da anfetamina, então ele tem uma liberação mais gradual e ele não vai dar tantos efeitos colaterais como esses medicamentos que eu estou falando para vocês. Já a Ritalina, já essa segunda classe, vai ter uma ação um pouquinho diferente, tá? Vou dividir aqui a telinha para vocês verem. Eles têm um mecanismo de ação justamente de inibir a recaptação desses neurotransmissores. Então, o paciente, ele libera a noradrenalina e a dopamina no neurônio, ele libera da forma normal, e a única ação que o medicamento vai ter aí é deixar a recaptação, diminuir a atividade enzimática, de modo que esse neurotransmissor vai agir mais tempo. Tudo bem? Então, ele vai ter uma ação um pouquinho diferente. Tá? E a terceira classe, que é a atomoxetina, difícil esse nome, né? Que é o Atenta, ele não é anfetamínico, aliás, ele não é um psicoestimulante clássico. Deixa só eu trocar de lugar da tela para eu não atrapalhar a visualização de vocês, né? Para quem estiver querendo ver melhor a imagem. Aliás, comentem comigo, gente, se a imagem está clara, se vocês que estão vendo conseguem visualizar, especialmente se quem está vendo da TV, né? Que é uma preocupação que a gente tem, entregar algo que fique didático, né? Aliás, algumas dessas imagens são as que eu vou colocar no grupo de insights, quando terminar a aula. Então, no grupo de WhatsApp aberto, gratuito. Então, se você não está no grupo de insights, entra lá, o link está na bio do meu Insta, tá? Essa terceira classe de psicoestimulantes não anfetamínicos, que são o Atenta, eles não vão aumentar a liberação do neurotransmissor, eles vão agir seletivamente na noradrenalina. Então, ele diminui, ele inibe a eliminação da noradrenalina, mas ele não atua na dopamina. E isso é algo que o médico vai definir justamente com base na demanda do paciente, com base em experiências, né? Então, ele às vezes usa um medicamento, o paciente não tem um efeito tão legal, e aí ele começa a prescrever outro, vai muito com base na capacidade de adaptação do paciente. Tá certo? Vai muito com base na decisão do profissional, não tem um consenso, é o melhor ou o pior, não é dessa maneira. As pessoas metabolizam diferentes, respondem diferentes. Bom, obrigada pelo feedback, Mariane, Patrícia Maranhão, obrigada. E aqui eu fiz um quadrinho justamente mostrando, né, o metilfenidato, que é uma Ritalina, o Venvance, né? E esses outros, justamente, qual a diferença de ação? Porque eles têm tempos de ação diferentes. Né? Alguns deles têm uma ação mais lenta, outros deles têm uma ação mais curta. Então, só para a gente entender que eles não são todos iguais. Tá? E, ao mesmo tempo que eles têm efeitos importantes para o foco, para a concentração, eles podem ter também efeitos indesejáveis. Né? Efeitos indesejáveis no sistema nervoso. Alguns pacientes têm insônia, mas vejam, a Suelen comentou agora há pouco que ajuda ela a dormir melhor. Porque, normalmente, esses remédios eles são usados ao acordar.
Ao acordar, depois do café da manhã, o paciente toma, ele vai agir lá de 8 a 12 horas. Então, digamos, tomou às 7 da manhã, ele vai agir lá até 5, 6 da tarde, até 7 da noite, e depois disso a pessoa está sem o efeito do medicamento. Olha como é importante a maneira de usar. Né? Então, o paciente, a partir daí, ele vai começar a desacelerar. Né? Então, a questão da insônia tem muito mais a ver se ele está no tempo ativo, na meia-vida ativa do remédio. Ele vai ter efeitos também. Alguns pacientes sentem ansiedade, ficam inquietos, têm sensação, nó na garganta, aperto no peito, taquicardia, sensação que algo ruim vai acontecer. Isso tem a ver também com esse efeito cardiovascular, né, de aumentar o ritmo cardíaco. E a dose tem que ser ajustada justamente com essa finalidade. Esses medicamentos vão ter um efeito gastrointestinal. Comentei com vocês que diminui o esvaziamento gástrico. Algumas pessoas têm constipação, algumas pessoas têm náusea, têm redução de apetite. E como as glândulas salivares fazem parte do sistema digestório, eles podem estar associados também à boca seca. Tá? Só vão me sinalizando se vocês estão me vendo normalmente, tudo bem? Para eu saber que vocês estão aqui comigo. Tudo ok? Ótimo. E eles vão ter um efeito comportamental. Se o paciente ele sente menos fome, talvez ele faça mais jejum. Se ele sente náusea, ele talvez beba menos água. Isso pode estar associado também à boca seca. Então, para a gente entender justamente que conforme o tipo de medicamento, o efeito vai ser diferente. Né? Por exemplo, um que vai agir aumentando a produção e diminuindo a recaptação, talvez ele tenha mais efeito adverso. Né? Então, justamente, a gente precisa entender essa questão. E aí, vamos entender, talvez essa seja a parte mais importante da aula, né? A parte mais importante é o que eu vou dividir com vocês agora, porque se vocês entenderem isso, vocês vão ter entendido tudo. É o mapa da mina. Deixa eu só ver aqui o chat. Inclusive, antes de eu seguir, deixa só eu lembrar para vocês, né? Deixa eu colocar aqui. Eu falei da parte mais importante da aula, né? E a gente vai ter um evento 24 e 25 de agosto em São Paulo, a The Experience, né? Que é um evento que não é só para os membros da comunidade Dex, é importante falar, porque muita gente teve essa impressão. É um evento aberto para quem está de fora e a gente vai falar bastante sobre efeito de medicamentos. A Maristela Lobo, que é periodontista, vai estar lá. A gente vai falar o efeito dos medicamentos na doença periodontal. Professor Marcelo Luquezzi vai estar lá, a gente vai falar o efeito dos medicamentos no refluxo, no bruxismo, e eu vou trazer isso para vocês um pouquinho agora, por isso que eu lembrei disso, né? Então fica o convite para vocês, quem quiser saber mais, chama a gente no privado, tá? Mas eu vou voltar aqui justamente para a gente entrar nessa questão dos efeitos. Lavínia, estou sentida que não vou poder ir. Eu também, Lavínia. Eu lembro como que você curtiu o MEDES ano passado. Foi a dançarina oficial do MEDES, né? Curtiu bastante. É uma pena, tá? Se a gente puder auxiliar de alguma maneira, sinaliza para a gente, tá certo? Eu estava comentando com vocês que esse slide é o mais importante. Deixa eu até fazer algo. Eu vou fechar minha câmera um segundo, que é para quem quiser dar aquele print. Olha como eu sou boazinha, como eu estou boazinha hoje. Pausa para o print. Coloquei aqui para vocês, né? Para quem quiser fazer o print, quem quis fazer, na verdade, já fez. E aí vamos entender o seguinte: se eu tenho uma maior ativação simpática, especialmente pela ação da noradrenalina,
né? Uma das características é redução de fluxo salivar. O paciente pode ter queixa de boca seca, que é a xerostomia. Quando a saliva diminui, em geral, ela fica mais viscosa, isso é uma coisa importante. Diminuiu a quantidade de solvente, de água da saliva, o soluto concentra. Então, pacientes com a redução de fluxo salivar, em geral, aumentam a viscosidade. Se aumenta a viscosidade, o paciente tende a ter menos autolimpeza, porque a saliva viscosa, aquela saliva que parece bola, que faz teia de aranha, uma das ações dessa saliva é justamente aumentar a adesão. Ela forma uma película no dente, e com isso a placa bacteriana, muitas vezes ela consegue se acumular de uma maneira diferente. Eu estava falando sobre a saliva viscosa, quando caiu. A saliva, quando está viscosa, que faz a pessoa fala, faz aquela teia da língua para o palato, forma uma película ao redor dos dentes, ao redor da mucosa. E com isso, a autolimpeza diminui. A capacidade de a língua passar ali, do próprio alimento remover aquele resíduo, faz um verniz. Isso aumenta a retenção do biofilme. Se aumenta a retenção do biofilme, o paciente pode ter um maior acúmulo, né, um maior risco de gengivite. Gente, eu não posso afirmar, voltando aqui, que todo mundo que toma esse remédio vai ter gengivite, vai ter mais placa bacteriana. Não, a gente está falando aqui numa lógica de plausibilidade. Se o fluxo salivar do paciente diminuir e a saliva ficar mais viscosa, aí ele vai ter uma chance maior de acúmulo de biofilme, que depende também da higiene dele. Vejam que tem outras coisas na jogada. Né? Mas aqui, pensando biofilme dentário, né? Na parte periodontal, na questão dos riscos de lesão cariosa, se o paciente consome açúcar, se ele consome sacarose, mas o biofilme lingual também, a saburra, e isso eu percebo. Eu percebo nos meus pacientes que usam psicoestimulantes uma tendência maior ao acúmulo de saburra, não só pela redução de saliva e pelo aumento da viscosidade, mas muitas vezes por uma náusea que o paciente tem, por uma redução de apetite, ele come menos vezes, ele mastiga menos. Isso vai ter um impacto no acúmulo de saburra lingual. Se ele tem refluxo, aí é que favorece o acúmulo de saburra lingual. Então, vejam que a halitose não é uma consequência inevitável. Todo mundo que usa esse medicamento vai ter halitose. Não, não é dessa maneira. Tá? Não é dessa maneira que funciona. Tem um pouquinho aqui, então, do fluxo salivar e do risco de halitose. O paciente vai ter halitose em que circunstância? O paciente vai ter halitose se ele tiver mais acúmulo de saburra, isso tem uma grande chance de favorecer a halitose, ou ele vai ter halitose se ele estiver perdendo peso. Se ele está perdendo peso, ele vai ter o hálito cetônico, assim como ele tem quando usa caneta emagrecedora. Percebem? Então, não é uma sentença. Da mesma maneira que o paciente, ele pode ter uma maior tensão muscular, pode apertar mais os dentes, né? Bruxismo cêntrico, esse apertamento, mas pode também ter o bruxismo excêntrico, né? Isso favorece os dois, favorecem trincas, favorecem fissuras, fraturas, favorecem desgaste dentário. E o desgaste dentário favorece hipersensibilidade dentinária. Tanto a trinca quanto a hipersensibilidade pode levar o paciente a um tratamento restaurador que seria evitável. Né? Muitas vezes começam as lesões cervicais não cariosas, as lesões de abfração, e o dentista, na tentativa de dar conforto para o paciente, está ali restaurando com resina, e a gente tem que ter muito cuidado para não estar focado nessa odontologia reativa. O que é uma odontologia reativa? É você simplesmente restaurar sem entender a raiz do problema. É restaurar aquele dente justamente sem entender por que é que meu paciente está tendo retração gengival. Por que é que meu paciente está tendo hipersensibilidade? Está tendo trinca, está tendo fratura, está tendo desgaste, né? E justamente avaliar a saliva pode ser algo muito interessante. Avaliar a saliva, avaliar a oclusão, porque a gente pode ter respostas precoces, né? Então, isso é uma coisa importante. Exatamente, Renata, odontologia do estilo de vida.
né? Então, a gente vai ter que entender que cada caso é um caso e individualizar conforme a situação. Tá? Então, eu não posso novamente afirmar que o paciente vai ter boca seca, que vai ter halitose, que vai ter desgaste, não é dessa maneira. Ele tem um risco, de fato, maior. E aí, como é que eu vou fazer, gente? Eu preciso estar atento na análise de saliva, na avaliação da saburra e testando o hálito. Por isso que eu defendo um programa de manutenção mais frequente. Colocar meu paciente do meu ladinho para estar de olho nessas mudanças. Se meu paciente não está formando mais saburra, se ele está com a salivação dentro de parâmetros aceitáveis, se ele não está com alteração do hálito, se ele não está com desgaste dentário, que é outra coisa que eu preciso monitorar também, os desgastes dentários, né? Justamente a gente vai apenas acompanhar. A gente vai apenas acompanhar esse paciente em algumas circunstâncias. E a gente vai entrar com orientações preventivas para todos. Quem estava na aula do mês passado, na aula de canetas emagrecedoras, algumas orientações preventivas são muito parecidas. Algumas delas, por exemplo, tratar um problema que o paciente já tenha. Né? Então, meu paciente, ele está com a lesão cariosa ou com a lesão cervical não cariosa. Ele já tem uma hipossalivação prévia. Se ele já tem um problema, eu preciso cuidar, ele estando usando o medicamento ou não. Mas estando usando esse medicamento, reforça a necessidade de algo mais assertivo e mais individualizado. Tudo bem? Além disso, a gente precisa alertar, adiantar para o nosso paciente os efeitos que pode ter na boca. Não é dizer, paciente, você vai ter, mas é dizer assim, paciente, como esse medicamento pode interferir na sua salivação? Isso pode interferir no aumento de saburra. Esses medicamentos podem aumentar o apertamento, a função muscular. Isso pode causar desgaste. Esses medicamentos podem causar refluxo. Isso pode causar também desgaste. Eu quero que você observe se você está tendo sinais ou sintomas. Olhou a língua, viu saburra? Precisa ter uma atenção maior, precisa voltar para mim, precisa ter uma atenção com a saburra, né? Uma higiene melhor, consumir mais líquido e assim por diante. Então, a gente vai deixar o paciente nessa questão do protagonismo, de ele entender que ele precisa começar a olhar para o corpo dele. Gente, dica de ouro que eu vou dar aqui para vocês. Eu dou para os meus pacientes, especialmente os pacientes de risco, um espelho clínico. Inclusive, esse daqui eu gosto bastante. Ele tem espelho dos dois lados. E eu peço que o paciente ele olhe, que ele abaixe a língua, para ver se tem saburra no fundo da língua. Que ele olhe aqui a lingual dos incisivos, para saber se tem cálculo, se está tendo formação, acúmulo de cálculo. Isso independente de tomar Ritalina ou não. Praticamente todo paciente meu recebe isso. Por quê? Porque ele começa a se monitorar. O médico mastologista, ele fala tanto sobre prevenção de câncer de mama, sobre autoexame de mama, né? Por que a gente não foca mais no autoexame além do câncer de boca? O autoexame de saburra, o autoexame de cálculo, o autoexame da garganta. O paciente vê a garganta avermelhada, pode ser um indício inicial de refluxo, sem que ele tenha desgaste dentário. Olha que dica importante, tá? Se vocês gostaram, deixa eu até colocar aqui, que a gente está agora nos 5 minutos finais da aula, reta final, né? Se vocês acharam que essa informação é importante, pede para mim, para eu saber que está pago, né? Está pago, valeu essa informação? Coloca no chat justamente para eu saber, tá certo? Além disso, além de eu orientar sobre os possíveis problemas, eu vou prevenir. Eu vou prevenir com uma higiene boa, com bons recursos, com boa técnica, com dentifrício fluoretado para todo paciente que tem dente natural, que tem pelo menos um dente natural, com a higiene lingual, que é uma coisa que a maioria dos dentistas muitas vezes não avalia, e a higiene lingual é uma coisa que a gente fala bastante na DEX, que a gente fala bastante na formação online de halitose,
né? Que a gente vai falar na The Experience, não tem como ter um evento presencial sem falar de higiene de língua, né? Mas a gente vai dar orientações além da higiene, orientações de consumo de líquido, de hidratação, orientações sobre hidratação labial, se o paciente está com lábio seco, de estímulo mastigatório, se o paciente está, muitas vezes, com uma saliva reduzida, né? Então, o uso de saliva artificial, se for o caso. A gente vai dar orientações sobre o hálito cetônico também. Pedir que o paciente evite jejum muito prolongado, que, se for o caso, coma porções menores em intervalos mais curtos, mas que façam higiene depois. Que evite fazer só 2 refeições por dia, que faça 4, 5 refeições por dia, né? Porque se ele consome carboidrato numa quantidade pequena, mas gradual, ele tem menos hálito cetônico. Tá pago? Legal, turminha. Giovana, Renata, Vani, né? Obrigada pelo feedback. Eu já respondo as perguntas eventuais que vocês tenham, tá certo? Além dessas orientações que eu passei para vocês, orientações de dieta, que o paciente mastigue, né? Que intervalo de jejum, que evite excesso de alimento ácido, que evite excesso de açúcar. Aliás, essas orientações são para todos os pacientes, mas para o paciente que faz uso de medicamentos psicoestimulantes, essas orientações são ainda mais importantes, bem como orientações sobre hábitos e estilo de vida. Isso é a odontologia do estilo de vida. É um convite final, gente, até para a gente não perder quem estava até aqui. A gente vai ter um evento agora em julho, que é o Congresso Brasileiro de Saliva. Não sei se todo mundo está sabendo desse evento, né? Um evento que vai ser uma delícia, com convidados mais do que especiais. Tá? E eu quero dividir a telinha com vocês, porque eu não sei se todo mundo está sabendo. Inclusive, se alguém não está, coloca com a gente no chat, tá? Para eu saber justamente se vocês estão cientes desse evento. Estou dividindo aqui a tela, né? Um congresso que eu e mais 4 ministrantes vamos estar aqui conversando com vocês sobre saliva. Um evento inteiramente online, um evento com um preço bem baixinho, com um custo bem baixinho, com um custo quase indecente, né? E vai ser dia 18 e 19 de julho, tá? Tá aqui, a Carmen colocou, deixa eu fixar teu comentário, Carmen. O evento é online e ao vivo, exatamente. E a gente vai ter a participação de grandes nomes da odontologia, justamente falando aqui com a gente sobre testes salivares, né? O que é que a gente tem de realidade hoje sobre os testes salivares, o que é que o clínico tem e o que é que está no foco da pesquisa. E aqui eu trago o maior pesquisador de saliva, de testes salivares no Brasil, justamente porque ele coordena o Saliva Lab, né? Então, eu trago aqui também o professor Jaime Cury, né? Vai estar falando sobre tanto sobre a questão de saliva e cariologia, mas também sobre inteligência artificial, sobre o papel da gente, do dentista, na educação da população, sobre posicionamento digital, sobre redes sociais, sobre o uso de inteligência artificial. Então, eu trago aqui um dos maiores nomes da odontologia brasileira para falar um pouquinho com vocês sobre essas questões. Trago aqui o professor Paulo Vinícius Soares para falar sobre refluxo, para falar sobre bruxismo, sobre envelhecimento precoce bucal e o papel da saliva. E trago o Dr. Vanderlei Bertoni, que é médico gastroenterologista, que é membro da DEX, professor universitário no interior de Minas Gerais, para falar um pouquinho sobre refluxo. Então, a gente vai falar bastante sobre refluxo, sobre bruxismo, sobre cárie, sobre testes clínicos, sobre testes laboratoriais, né? E a gente vai abordar de uma maneira bem profunda. Vani, é para todos? É sim, Vani, é para todos. Qualquer pessoa pode participar, tá? E tá por R$ 97, gente. Um evento que vai ser sábado de manhã e de tarde, domingo de manhã, tá? No dia da final da Copa do Mundo, né? Vai ser bem no dia da final.
E você tem a tarde do domingo livre para curtir a família, para assistir o jogo. Mas é uma entrega muito bacana, com esses nomes incríveis, por um valor muito pequenininho. E fica o convite para vocês, tá, Vani? Te espero lá. A Regina colocou que caiu de novo. Por aqui, para mim, tá normal. Até me deem um feedback, por favor. Tá? Um feedback se a gente caiu de novo. Por aqui tá normal. Será top, imperdível. Com certeza, Adriana. Vai ser incrível. Sabe o que eu acho que acontece? É que alguém tá vendo com delay, e aí no que vê com delay, tá em outro ponto, não tá no final da aula, aí vem tempo diferente. E aí meu coração vai para mais do que 6-0. Bom, gente, recapitulando aqui. Algumas imagens dessa aula vão para o grupo de insights logo mais. Agorinha, quem não está lá, entra. Fiz o convite para vocês para participar do Congresso Brasileiro de Saliva, que vai ser 18 e 19 de julho, daqui a cerca de 20 dias, pouquinho menos, tá? Por um precinho baratinho. Quem é membro da Dex não precisa se inscrever, vocês já estão com a inscrição garantida. Tudo bem? Ótimo. Convidei vocês também para a The Experience, o evento presencial, né? Peço também que me mandem mensagens, né, sugerindo temas. Esse tema foi sugerido no mês passado. O pessoal gostou da aula sobre canetas emagrecedoras e justamente sugeriu para a gente falar sobre esse tema. Então, sugiram temas para os próximos meses. Certinho? E no mais, gente, se cuidem, muito obrigada por estarem aqui comigo. Quem ficou até o final, né? Companheiríssimo, muito obrigada. Né? Então, agradeço o auxílio, agradeço o feedback que vocês me deram aqui. Tá? Se cuidem, boa semana, fiquem com Deus e até mais.